noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. Noite fria aqui em Curitiba. Deixa eu já... Pessoal, enquanto a gente ainda não vai para o assunto principal, eu vou pedir para vocês ir compartilhando aí com a gente qual é a sua cidade, né? Para a gente começar a se conhecer um pouquinho mais. Já vou chamar aqui o convidado da noite também, Dr. Matheus. Grande Dr. Matheus, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Johnny. Então, tá bom. Dr. Matheus de Londrina, cidade boa, cidade gostosa de morar. Eu posso dizer que é praticamente minha segunda casa, gosto demais. E lugar quente, né? Eu estou aqui em Curitiba, Londrina é um pouquinho mais quente, então já se torna mais agradável. E o povo de lá também é muito acolhedor. Então, Ah, sim. realmente é um lugar muito bom. É... Matheus, posso chamar assim, Matheus? Ao invés de Claro, doutor, Matheus, fica muito formal. Johnny, fica à vontade. Maravilha, maravilha. O pessoal ainda está entrando na live, né? Então, vamos dar alguns minutinhos antes da gente começar com o assunto principal. Eu já pedi para a galera aqui comentando de qual cidade é. Ó, Londrina presente aqui. Tem mais alguém? Curitiba. Vamos ver se tem gente de outras cidades também. A galera está entrando. Pessoal que entrou agora, se puder ir compartilhando com a gente aí qual é a tua cidade, para a gente começar a se conhecer um pouquinho mais. Para quem não me conhece, sou o Johnny, CEO da Loja do Ponto, empresa com mais de 14 anos de experiência aí na área de relógio de ponto e controle de acesso. E o nosso convidado dessa noite é o Dr. Matheus, especialista aí na área trabalhista, com mais de 10 anos de experiência na área. E daqui a pouco a gente já vai começar aí com o assunto principal da noite. Estamos apenas aguardando aí o pessoal que está entrando na live para todo mundo acompanhar aí com a gente. Matheus, noite fria aí em Londrina também ou não? Sim, hoje começou a esfriar bem por aqui. Acho que Curitiba tá mandando esse tempo para cá, viu? Rapaz, desde ontem a gente está sofrendo bastante, né? Então, hoje de manhã foi realmente já doído, apesar aí enfim, a gente ter essa facilidade de home office muitas vezes, né? Mas algumas vezes a gente tem que sair de casa e, enfim, tem que encarar esse frio e fica um pouquinho mais difícil. Por isso que eu gosto de Londrina, não é tão frio, né? Então, quem sabe um dia eu tenho a oportunidade de morar aí. Oi, Johnny, você vai ser muito bem-vindo aqui. E não é muito frio em alguma parte do ano, né? Porque agora em maio, junho e julho aqui o negócio pega também, viu? Pega também, né? Mas não se compara a Curitiba, né? Ah, Curitiba, não. Não precisamos exagerar também com o Polo Norte daí, né, Johnny? não, não. Gosto muito de Curitiba, tá? De repente os curitibanos estão pensando que eu estou desdenhando. Não é isso, não. Mas falando de clima, todo mundo sabe que, enfim, tem suas vantagens em alguns lugares e em outros aí já tem uma temperatura mais moderada. Beleza. Deixa eu ver o horário, só para a gente ver se já começa. Só um minutinho. Beleza. Temos 5 minutos já. Já vamos então iniciar. Então, galera, mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham. Agradeço muito a presença de cada um aqui que está nos acompanhando nessa live. Agradeço, então, mais uma vez a presença do Dr. Matheus, que é especialista na área trabalhista, né, com mais de 10 anos de experiência. Eu sou o Johnny, CEO da Loja do Ponto, e o objetivo dessa live é compartilhar conhecimento, né, a respeito aí da gestão eficaz da jornada de trabalho, né, e como prevenir ações trabalhistas, né? Então, uma vez que eu faço gestão desse processo, a minha empresa ela se torna ela tem menos possibilidade de passivos trabalhistas, né? E melhor que eu trazer essa informação, né? É melhor alguém que está na linha de frente, que realmente lida com ações trabalhistas todos os dias, que tem propriedade, sabe daquilo que está falando, que realmente participa dessa dinâmica na linha de frente todos os dias. Então, nós
chamamos aí o Matheus, né? O doutor Matheus. Matheus, Que isso, é só o ele deu a Matheus. liberdade. Então tá certo, Matheus. Então agradeço a todos que estão nos acompanhando, tá? E o objetivo realmente é compartilhar conhecimento. A Loja do Ponto está tendo essa iniciativa, como muitas outras empresas também, de levar conhecimento através de lives, né? Então essa é a nossa primeira live, né? Primeira de muitas. E o nosso objetivo para todos que estão nos acompanhando aí é compartilhar esse conhecimento, que é o tema de hoje. Vou repetir novamente, então, é gestão de ponto eficaz. Saiba como prevenir ações trabalhistas para a sua empresa. Ok? Então, vamos lá, gente. Matheus, eu separei aqui algumas perguntas, né? Vamos fazer quase que um talk show aqui, perguntas e respostas, né? Então, Perfeito. eu vou iniciar aqui, né? Mas antes disso, você que está nos acompanhando, se você achou interessante o nosso tema de hoje, se você acha que vai agregar esse conteúdo para alguém que você conhece, enfim, para os seus contatos, nos ajude, compartilhe esse conteúdo, chama a galera, né? Para estar participando com a gente, porque ainda dá tempo. E nós acreditamos que esse conteúdo vai ajudar muita gente, né, a tirar dúvidas, a realmente se prevenir em relação às ações trabalhistas. Então, principalmente aí, os empresários, nós lidamos, empresários, pessoas de RH, pessoas que trabalham, né, que lidam com esse tema, muitas vezes a gente tem dúvidas, muitas vezes a gente, enfim, quer ter uma consultoria, quer tirar dúvidas, e essa é uma oportunidade de talvez sanar aquela dúvida que você tem, né? Então, nós estamos trazendo esse conteúdo, e se você tiver perguntas, já vai guardando aí, porque no momento, após algumas perguntas que eu fizer aqui, aí a gente vai liberar, dependendo do tempo que a gente tiver no final, vai liberar para perguntas também, caso vocês tenham, tá ok? Vamos lá então, doutor Matheus. Primeira pergunta que eu tenho, antes disso, mais um assunto. Nós temos um conteúdo exclusivo para fornecer, né, para todos aqueles que nos acompanharem até o final dessa live. Tá? Então, é um conteúdo que a Loja do Ponto produziu exclusivamente para aqueles que nos acompanharem nessa live, tá ok? Então, fique até o final, que lá no final eu vou compartilhar esse conteúdo com vocês. Vamos lá. Matheus, primeira pergunta que eu separei aqui foi a seguinte: como surgiu e como se estabeleceu a utilização do relógio de ponto, né, desde o início até os dias de hoje? Como é que surgiu e como se estabeleceu aí, vamos falar de portarias, enfim, como você quiser abordar essa situação, mas como que se... me conte um pouquinho a respeito dessa história de relógio de ponto, controle de jornada, por favor. Sim, Johnny. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Sinto muito lisonjeado pelas palavras que você trouxe sobre mim. E eu espero poder contribuir com cada um de vocês. E eu desejo uma ótima noite para todos e que nós possamos compartilhar conhecimentos aqui. E a partir de então, cada um possa crescer um pouquinho no entendimento sobre controle de ponto, jornada de trabalho. Maravilha. Te respondendo, Johnny, e a todos, é muito interessante essa pergunta, até porque muita pouca gente sabe que foi uma grande multinacional dos dias de hoje, quando ela ainda não era uma grande multinacional, que criou o relógio ponto. Foi Willard Bunge, em 1888, ele vendo a necessidade das empresas de economia por conta do quê? Antes, como que era o controle de ponto? Ficava um funcionário na entrada da fábrica, que nós temos que voltar ao contexto histórico, né? Eram fábricas naquela época, então estava a fábrica, ficava um funcionário para ficar notando a hora que entrava e a hora que saía os funcionários. Ou seja, era uma questão inviável, custosa. Então, Willard Bunge, vendo dessa forma, ele falou: dá para mecanizar essa questão para que, a partir de então, possa-se ter uma economia para a empresa e ter um controle maior da jornada dos empregados. Então, ele criou o relógio de ponto. Assim, um pouco mais para frente, o irmão dele se associou com ele, formaram uma empresa chamada BMC, que futuramente se tornou a grande conhecida de tecnologia IBM. Então, se nós formos ver, foi o início
da IBM, um dos fundadores da empresa que depois veio a se tornar IBM, que criou o relógio de ponto. Isso é muito interessante porque é pouco divulgado, ninguém tem muita ideia a respeito sobre isso. E também o motivo pelo qual surgiu o relógio de ponto é controle de jornada e economia, porque senão você teria que ter funcionários para ficarem controlando a hora que os demais funcionários entram e saem. Então, foi uma tecnologia muito importante para a época e hoje está cada vez mais aperfeiçoada. E cada vez mais as empresas vão necessitar desse ponto que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. No Brasil, a questão do controle de jornada veio aparecer em torno dos anos 30, na era de Getúlio Vargas. Mas ela foi regulamentada mesmo, o controle de jornada, estou falando, não do relógio de ponto. Ela foi regulamentada na CLT em 1943, onde existiam duas formas de controlar o ponto. O ponto manual e o ponto mecânico. Ponto manual, para esclarecer, era o quê? Você anota a mão, e o ponto mecânico é aquele relógio antigo assim mesmo, que registrava a hora. Certo? Só no final da década de 90 que o relógio de ponto digital assim começou a surgir no Brasil. Só que ele só foi regulamentado pelo Brasil mesmo, pela portaria 1510 do Ministério do Trabalho e Emprego, onde ele regulou como deveria ser feito o relógio de ponto, o que teria que ter, o que não poderia ter, como ele deveria proceder, o que não poderia restringir, o que poderia acontecer, como que seria auditado, ele teria ou não que ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho e tudo mais, e mais demandas. Além disso, teve a portaria 373 também do Ministério do Trabalho e Emprego, que também trouxe algumas questões sobre o relógio de ponto. E, por fim, teve a portaria do Inmetro também, que trouxe daí como deveria ser o relógio de ponto em si, a qualidade dele, ser atestado e etc. Então, esse é um breve contexto histórico a respeito de como o relógio de ponto chegou no Brasil e como ele foi regulamentado. Perfeito, perfeito. Curioso, né? IBM envolvida nisso e, enfim, realmente, depois que eu fiquei sabendo disso algum tempo atrás, né? Que é um fato, nós trabalhamos com relógio de ponto, enfim, essa é uma dinâmica nossa, mas esse fato curioso em si, né? Ele é, como você disse, ele é pouco divulgado. Então, realmente, primeiramente, curioso, né? Essa introdução. E segundo, realmente, o relógio de ponto está inserido, né, mesmo que de maneira mecânica, na nossa história do trabalho há muito tempo, né? E cada vez mais aperfeiçoada, né? Então, a gente vê hoje diversas modalidades de relógio de ponto, com biometria, enfim, com proximidade, senha, mas realmente o relógio de ponto ele já está inserido dentro dessa jornada de trabalho, né, dentro das empresas há algum tempo. Muito obrigado aí pela resposta. Certo. Segunda pergunta que eu anotei aqui para a gente é a seguinte. O controle da jornada de trabalho dos funcionários continua sendo importante para as empresas, mesmo depois da MP 881/2019, que é mais conhecida como a MP da Liberdade Econômica. Você acha que continua sendo, o controle de jornada dos funcionários continua sendo importante? Johnny, sem dúvida alguma. Sempre foi importante no passado e sempre vai ser importante no presente e no futuro. Por quê? Antes de entrar na resposta em si, eu gostaria de passar uns dados do TST, que é o Tribunal Superior de Trabalho. Ele apurou que de janeiro de 2020 a março de 2020, o tema hora extra foi um dos mais julgados pelo TST, atingindo 9.800 processos. É o segundo tema mais julgado pelo TST de janeiro a março deste ano. Nossa. Ou seja, é extremamente importante. Eu vou entrar por quê? Como você citou, Johnny, nós tivemos a MP da Liberdade Econômica, que era o nome que foi dado para ela, que se tornou a Lei 13.874 de 2019. Qual foi a mudança principal dela em relação ao controle de jornada? Ela permitiu que as empresas passassem
a ter obrigatoriedade de ter o controle de jornada a partir de 20 funcionários. Antes eram 10, para deixar claro aqui. Então, ela passou a ser 20. Perfeito. Fora isso, ela também permitiu que fosse feito o controle de jornada de funcionários que trabalhavam de forma externa. Não que o funcionário pegasse, voltasse na empresa e anotasse o ponto. Não. Que ele pudesse anotar fazendo a jornada externa. E também ela trouxe a possibilidade do ponto por exceção, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque demanda mais tempo e não é o foco da pergunta. Então, é altamente importante hoje o controle de jornada, inclusive para as empresas que não têm obrigatoriedade, que possuam menos de 20 funcionários, uma vez que na Justiça do Trabalho, como eu já disse, é um dos pontos mais abordados e eu posso falar realmente, com conhecimento de causa, que de a cada umas 10 ações trabalhistas, pode-se ter certeza que em torno de 8, 9 questionam a jornada de trabalho. Por quê? Porque quando não se tem o controle, abre-se um precedente muito grande para o empregado poder falar que ele fazia algum tipo de jornada que não é a real, porque o empregador não tem nenhuma forma de comprovar isso. Então, para as empresas, é extremamente importante que se mantenha o controle de jornada, mesmo sem obrigatoriedade, por conta do passivo trabalhista, que isso pode vir a surgir para a empresa. Certo, Johnny? Entendi. Que informações importantes, porque realmente quem está na linha de frente é que vai trazer esses dados, né? Então, como você disse, né? Olha a proporção, né? De cada 10 ações, quantas solicitam, ou, enfim, não sei o termo jurídico certo, mas quantas dessas ações trabalhistas tem na lista de requerimentos, né, da ação a jornada de trabalho. Então, assim, falando agora como empresário realmente, não independente da loja do ponto, como é importante esse tema jornada de trabalho, jornada de trabalho e a gestão da jornada de trabalho, né? Então, assim, se eu não me preparar como empresário para fazer a gestão de ponto, gestão de jornada dos meus funcionários, muitas vezes pode até acontecer uma situação de se eu não me preparei, né, eu vou ter uma ação trabalhista, enfim, muito provavelmente, e não tenho prova nenhuma enfim, para me defender. E até, eu acredito que na sequência aqui eu vou abordar esse tema, em uma outra pergunta, mas nós como empresários, ali, gestão de custo, trabalhando com a parte financeira, uma ação trabalhista é um ônus muito grande, né? Então, se eu posso me proteger, né, me preparar, fazer uma gestão adequada em relação à jornada de trabalho dos funcionários na minha empresa, poxa, se tornou algo que de uma importância onde talvez até hoje eu tinha uma informação de que não, isso aí não dá nada, isso aí não tem problema nenhum. A MP da Liberdade, ela afrouxou algumas coisas, isso é verdade, mas eu não vou ter nenhum tipo de problema, ou muito provavelmente não vou ter nenhum tipo de problema, até porque a MP ela afrouxou muita coisa. Então, ninguém está ligando para isso. Não, não é bem assim. Então, essas informações de quem está na linha de frente, advogado trabalhista que está trazendo para a gente, realmente são muito valiosas. Então, a partir desse momento, dessas informações, desses dados que o Matheus está trazendo para a gente, realmente a gente começa a levar esse tema, né, de uma prioridade talvez baixa, colocar ela um pouquinho mais alta dentro da empresa, né? Então, assim como faz a gestão de outros pontos, a jornada de trabalho talvez tenha que ser melhor vista. Só um acréscimo a essa pergunta Matheus, você está falando nós estamos falando nessa live, e principalmente você que está na linha de frente com ações trabalhistas, para empresas médias e grandes? Ou não? Para microempreendedor também entra nesse pacote? Olha, Johnny, na minha opinião, todas as empresas devem ter controle de jornada. Por quê? Pelo risco trabalhista que pode trazer, uma vez que uma ação trabalhista sempre é muito custosa, caso a empresa venha a ter uma condenação. Isso serve para empresas que tenham 2, 3, 1, 5, 20 mil funcionários.
A questão é a gestão do passivo trabalhista, evitar o passivo trabalhista, fazer um consultivo trabalhista, a fim de se evitar até mesmo a ação. Então, quanto mais medidas forem tomadas, menos a empresa vai sofrer com surpresas durante o percurso das suas vendas e da sua história. Perfeito, perfeito. Então, na verdade, nessa resposta que você já trouxe, você já até tirou uma pergunta minha, porque a minha próxima pergunta seria assim: nas ações trabalhistas que têm participado, o tema jornada de trabalho tem sido citado? E como você já trouxe aí vários índices, né? Lógico, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, mas eu acredito que já está bem respondida, porque na resposta anterior você já abordou aí até uma proporção a respeito da quantidade de vezes que esse tema aparece, né? Não só aparece, mas aparece muito. Sim, Johnny, mas eu só queria fazer mais um adendo pelo seguinte. A questão de jornada ela é muito complexa, porque existem vários tipos de jornada. Existe a tradicional, que são 8 horas diárias e 44 semanais, 12 por 36, 24 por 48, 24 por 72, tudo dependendo da atividade de cada empresa. Então, eu posso falar claramente o que há de invalidade de jornada de trabalho, invalidade de cartão ponto, dependendo de como ele é feito. Então, eu vejo isso no dia a dia, eu vejo como as empresas sofrem com isso. Então, uma gestão eficaz de controle de jornada é uma grande lição que todas as empresas devem ter e que elas possam começar a ter isso usualmente para evitar qualquer risco de um passivo alto trabalhista que possa comprometer a própria vida financeira da empresa. Ótimo, ótimo. Só para repetir, de repente alguém entrou na live agora e não recebeu essa informação que você passou. De cada 10 ações trabalhistas, né, quantas, na sua opinião, né, participa aí o tema jornada de trabalho? De 8 a 9, sem dúvida nenhuma, Johnny. De 80% a 90%. Então, é grave, tem que ser prioridade, tem que estar realmente na lista aí de gestão de cada empresário realmente, do RH, enfim, de quem faz a gestão disso dentro da empresa. Perfeito. Vamos lá. Pessoal, vocês estão assistindo, estão gostando da live e acreditam que esse conteúdo pode agregar para mais alguém, por gentileza, compartilhe. Né? Nós temos mais algumas perguntas aqui e a nossa intenção é compartilhar conhecimento, principalmente com propriedade. Né? Não sou eu, o Johnny, empresário, que estou falando com você, né, que está trazendo as informações. Eu sou apenas uma pessoa que está aqui fazendo pergunta. Quem está trazendo conteúdo com prioridade, né, com respaldo daquilo que vive dia a dia na área trabalhista, é o Dr. Matheus. Né? Então, dá tempo ainda, compartilha aí para a galera também receber esse conhecimento. Vamos lá. Mais uma pergunta, Matheus. O que o juiz avalia em relação a uma ação trabalhista? Desculpe. O que o juiz avalia em uma ação trabalhista em relação à jornada de trabalho? Vamos lá, essa é uma ótima pergunta, Johnny. Como funciona na justiça do trabalho? O ônus da prova, em regra, é do funcionário. Então, vamos lá. O que é o ônus da prova? O juiz vai olhar a quem cabe provar aquilo. É quem alega. Então, quem está alegando é o funcionário. Só que o que acontece? Quando a empresa tem a obrigatoriedade de ter o ponto, o ônus passa a ser dela. Porque se ela não juntar os cartões ponto, automaticamente o juiz pode se considerar verdadeiros os fatos falados pelo reclamante. Ou seja, toda e qualquer empresa que possui o relógio eletrônico, certo? Ela tem a obrigatoriedade de juntar os cartões ponto no processo. Agora, vem aquela pergunta, mas eu não tenho obrigatoriedade. Tá. Quando a empresa não tem a obrigatoriedade, apesar de eu entender que é essencial que cada empresa faça seu controle de jornada, o ônus fica na mão do empregado. Só que, se o empregado levar uma testemunha que falar que aquela jornada que o empregado está falando na ação é verdadeira,
o que acontece? O juiz vai levar em consideração o que a testemunha está falando, ele vai conseguir comprovar aquele fato e a empresa será condenada, mesmo que não seja verídico aquilo. E como que ela controla isso? Como que ela defende isso? Por meio do controle eficaz da jornada. Porque ela juntando o cartão ponto, para que seja descaracterizado um cartão ponto perante o juiz, aí tem que ter uma prova muito robusta de que aquilo é mentira, de que foi fabricado. O que nas 99%, não vou falar 95% das ações não são descaracterizados os cartões ponto. Pode ter certeza disso. E 95% das ações não são. Então, a forma de ter uma gestão eficaz e evitar o passivo trabalhista é ter um controle de jornada. Porque numa ação, se o funcionário levar uma testemunha que corrobore com os fatos que o funcionário está falando, a chance de condenação da empresa é muito alta. E daí, por mais que seja mentira aquilo, a empresa vai ser condenada e vai ter um custo por conta de uma mentira, por conta de uma falácia. Realmente. Então, assim, mais uma vez, a gestão de ponto ela se torna aliada do empresário. Então, ela é aliada, como você disse, eu vou usar o meu termo aqui, né? Um cartão ponto, ele dificilmente, você quando apresenta ele, é dificilmente de comprovar algo contrário a ele, né? Então, o que pode acontecer, no caso, é levar um funcionário, pode levar um aliado, até um ex-funcionário que, enfim, por má fé ali, se apoia nesse ex-funcionário, então ele tem esse ônus da prova, então o empresário é pego de calça curta, vamos chamar assim, porque apesar da pessoa que está entrando com a ação, talvez não dizer a verdade, talvez estar ali de má fé, né? O empresário acaba se tornando refém dela se não tiver um aliado que comprove o contrário, né? Então, o ônus da prova, como você mesmo disse, ele inicialmente, né, ele é daquela pessoa que está entrando com a ação, né? Mas sabemos que, não vou dizer infelizmente, mas sabemos que isso, de certa forma, é fácil, entre aspas, né, eu vou dizer assim, porque, como eu citei um exemplo, pega um ex-funcionário, traz como aliado, e aí ele já tem o ônus da prova. Então, eu, como empresário, eu preciso me respaldar, blindar a minha empresa a respeito de situações como essa. E a gestão de ponto, ela sim, uma aliada. Então, é mais uma informação aí que aponta e nos ajuda a entender a importância da jornada, do controle de jornada de ponto. O controle de jornada de maneira eficaz, ele vai blindar a sua empresa. Beleza. Matheus, mais uma pergunta, né? Jornada home office, teletrabalho, né? Tem sido muito comum nos dias de hoje devido principalmente à pandemia. Quais são os riscos que uma empresa corre ao não fazer a gestão de horários nesse cenário? Essa é uma ótima pergunta, Johnny, que serve também para outros ramos de atividade, como vendedor externo, que é muito questionado também na Justiça do Trabalho. O que acontece? O artigo 62 da CLT, ela exclui do controle de jornada as pessoas que têm cargo de confiança, como gerentes, diretores, os vendedores externos e o trabalho e o home office. Estou usando o termo em inglês, mas é o telepresencial. Esses são os trabalhos que estão excluídos do controle de jornada. Mas o que acontece? Por falta de informação, muitas vezes, a empresa ela estabelece, por exemplo, ele vai trabalhar lá em home office, em teletrabalho, e o que acontece? Ele está lá e o empregador está vendo o login e o logoff dele, tem uma câmera no computador, tem alguma coisa no sistema que controla, ou seja, foge da regra do artigo 62, porque quando você fala que ele não tem controle de jornada, você não pode controlar de nenhuma forma. Só que no momento que você controla do menor, no simples detalhe, seja falando, você vai ter que trabalhar das 8 às 18, com 1h30 de intervalo, por exemplo. Isso já caracteriza controle de jornada, porque o máximo que você pode fazer é falar, você vai trabalhar 8 horas,
Mas quem vai escolher o horário e como vai trabalhar é o empregado nesse regime de trabalho. Então, no momento que você fala, você trabalha das 8 às 18 com 1h30. Eu vou analisar seu login e seu logoff. Vai ter um relatório aqui marcando, você está controlando. E no momento que você passa a controlar a jornada, você assume um ônus que o empregador pode usar o empregado pode usar na justiça contra o empregador, falando o seguinte: olha, eu tinha controle de jornada e eu fazia hora extra. No momento que ele fizer isso e você ter que apresentar um login e logoff e você não tiver e o empregado comprovar que você fazia isso, o que o empregado fala torna-se verdadeiro. Então, até mesmo nesse regime de teletrabalho, é importante ter um controle de jornada eficaz. Não ficar analisando se ele entrou, se ele saiu, o que aconteceu, não. Que você tenha realmente um controle de ponto eficaz por meio de... Pode ter o login e logoff ser um sistema, aí é questão comercial, que daí não é minha área, eu não sei. Mas o controle de jornada, mesmo do empregado, em regime de teletrabalho, é essencial para evitar um risco de um passivo alto trabalhista e até mesmo da ação trabalhista em si. Perfeito. Então, trazendo para as minhas palavras, se vai fazer, faz da maneira correta, né? Perfeito. Então, aproveitando esse gancho, né, desse tema, eu gostaria de dizer para todos que estão nos acompanhando agora o seguinte: a Loja do Ponto, ela está oferecendo para quem quiser testar 40 dias gratuitos do nosso software de gestão de ponto. Tá? Então, se você achou importante tudo isso que a gente está falando até agora e vai continuar falando, se você quer provar, se você quer identificou a importância disso na sua empresa. Poxa, hoje eu não faço mais gestão, então eu quero começar a partir de agora. Talvez não dei tanto crédito para o assunto. Eu estou entendendo um pouquinho mais agora. Eu quero iniciar a implantar isso. Tem 1, 2, 3 funcionários, né? Eu quero começar a fazer essa gestão de ponto. Se você quiser, tá? Nós, da Loja do Ponto, estamos disponibilizando 40 dias de gratuidade em relação à utilização do nosso software de gestão de ponto, tá? O link para acessar vai estar na bio, tá? No final da live, e aí você pode acessar e vai ter essa gratuidade. Não tem compromisso nenhum. Se você achar, olha, testei, não gostei, né? Não gostei, não tem compromisso nenhum, né? A gente continua à disposição, né? Continue acompanhando nossas lives. Mas se você gostar, a Loja do Ponto não só oferece o software de ponto, mas nós oferecemos toda uma consultoria de suporte a respeito daquilo que você precisa. Então, enfim, tem N vantagens, né? Mas eu gostaria de enfatizar aqui que se você quiser, entendeu a importância, quer provar disso na sua empresa, nós temos então um software com uma gratuidade de 40 dias sem compromisso nenhum. Tá ok? Vamos lá. Continuando então, Matheus. Próxima pergunta é a seguinte. Em média, eu sou bem curioso aí como empresário a respeito de custo. Vamos lá. Em média, quais são os custos de uma ação trabalhista, né? Vou resumir aqui, né? Quais são os custos de uma ação trabalhista? Então, eu, empresário, estou trabalhando aqui, enfim, suando para tentar manter o meu negócio aberto e, principalmente, eu digo tentar manter o negócio aberto no sentido da pandemia, o que a gente está vendo aí fora. Então, são diversas dificuldades, né? E como empresário, estou lá lidando todo dia, né? Suando a camisa, e aí tem uma ação trabalhista, né? Não dou prioridade nenhuma para essa questão de gestão de ponto. Vocês estão falando aí hoje, então, nessa live a respeito dessa importância. Talvez não te dou até muito crédito, né? Vocês aí da live, né? E aí, para essa pessoa que pensa dessa forma, vamos falar de maneira genérica, por favor, se você puder falar. Qual é o custo envolvido numa ação trabalhista, né? Se puder comentar com a gente, por favor. Sim, Johnny. Por uma questão de ética da OAB, eu não posso falar em relação a valor de honorários, mas tem o custo como advogado, que isso demanda de escritório para escritório, de tamanho, de expertise, de nicho de cada escritório, então isso vai depender muito. Uhum. Além disso, tem as custas processuais, que no caso de condenação giram em torno, no Paraná, de 2% do valor da condenação. Então vamos lá, foi condenado em 100 mil, já tem 2 mil de custas, a título de exemplo.
Uhum. Se quiser recorrer para o TRT9, que é o Tribunal Regional do Trabalho que fica em Curitiba, se a sua condenação ultrapassar o valor de R$ 10.000, você tem que fazer um depósito recursal de R$ 9.828,51 para recorrer, senão você não consegue recorrer. E se você quiser recorrer de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, você tem que acrescer mais R$ 10.000, porque o valor para o depósito recursal lá são R$ 19.657,02. Ou seja, que empresa hoje, principalmente nesse momento que nós passamos, tem um caixa para dispor de R$ 19.000 para discutir uma ação trabalhista. Fora o valor das custas do caso de condenação, e ainda assim, depois de encerrado o processo e iniciada a fase de execução, vai ter o valor do perito que vai fazer o cálculo, que gira em torno de R$ 500 a R$ 1.500. Ou seja, um custo de uma ação trabalhista pode ultrapassar R$ 20.000, dependendo do tamanho da demanda. Fora, Realmente, fora o restante que pode ser parte da condenação ainda. realmente é muito alto o valor. Então, nós empresários, enfim, estamos na linha de frente ali, suando realmente para conseguir, né, dia após dia, jogar um futuro para a empresa, para os funcionários que nos acompanham nessa jornada. Ainda se deparar com uma situação como essa, realmente, além de custoso, ele, eu acho que é desanimador, né? Talvez essa seja a palavra, né? Então, assim, se hoje eu, como empresário, começo a entender um pouquinho mais a respeito da importância dessa gestão de jornada de trabalho de maneira eficaz, né? Enfim, fazendo da maneira correta, como a gente comentou anteriormente, né? Se vai fazer, faz da maneira correta, né? Um software que vai te atender, que vai atender os parâmetros a respeito dos decretos, portarias, enfim. Se eu entendi isso, se eu vou participar, então, dessa gestão, vamos fazer da maneira eficaz, né? Que é o tema dessa live. O software de ponto, gente, para quem está acompanhando a gente, é muito, mas muito mais em conta que isso. Muito, 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 muito. Né? Não vou comentar aqui agora para deixar vocês um pouquinho curiosos, né? Mas quem quiser saber, como eu volto a repetir o que eu falei anteriormente, a gente vai dar 40 dias gratuitamente para você testar, ver se gosta. Aí depois, se você gostar, continua com a gente, né? Com toda a consultoria e suporte necessário. Mas eu já adianto para vocês, o custo não se compara jamais, é muito, muito menor. Tá ok? Vamos lá. Última pergunta que eu selecionei aqui, tá certo? Vamos lá, por favor. Como uma empresa, eu acredito que boa parte dessa pergunta já está respondida, mas vamos lá. Como uma empresa pode se prevenir para não ter problemas na justiça com relação à jornada de trabalho? E caso tenha uma ação, como comprovar a sua defesa? Johnny, acredito que nós já respondemos essa pergunta, como você disse, nas anteriores, mas a resposta é uma só: controle de jornada. Se controlar a jornada, você terá as provas do registro do próprio empregado, porque é o próprio empregado que faz o registro. Então, você vai ter os cartões ponto. Isso é prova quase que 100% suficiente para defender uma empresa numa ação trabalhista. Perfeito, perfeito. Fazer uma gestão eficaz de maneira correta. Você vai blindar a sua empresa e é um risco a menos que você tem que se preocupar. Maravilha. Deixa eu só confirmar aqui o horário. Tá, dá tempo aí. Pessoal, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, por gentileza, deixa eu dar uma olhadinha aqui se já tem alguma. Dá tempo aqui pelo menos de mais uma pergunta aqui do pessoal. Aproveitar aí todo esse know-how do Dr. Matheus, que está nos ajudando. Tá? Esperar mais alguns segundos. Olha lá. Elizabeth, onde devo registrar minhas horas extras?
Posso responder? Por gentileza. As empresas com mais de 20 funcionários ou que tenham um controle de jornada deve ser registrada no mesmo local que se registra a jornada. No relógio ponto, no software ponto, em qualquer meio de controle de jornada deve ser registrada tanto o horário habitual quanto a jornada extraordinária, que são as horas extras. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. Qual a jornada de trabalho prevista em lei? Como eu já disse naquela pergunta anterior, existe o regime, que é o tradicional, que é o em regra, que são 44 horas semanais com 8 diárias, podendo cada uma delas ter 2 horas diárias extras, certo? Existem também outros regimes, são diferenciais, 12 por 36, 24 por 48 e 24 por 72 horas. Existe também regime de 6 horas com 6 horas diárias. Então, tem várias formas. Tudo pode ser feito por meio de convenção coletiva, acordo coletiva ou por lei que já estabelece esse regime de jornada. Perfeito, perfeito. Pessoal, então, sei que tem mais algumas perguntas vindo aí, tá? Eu vou fazer o seguinte. O Matheus, ele deixou à disposição o e-mail dele, tá? A gente já vai compartilhar aqui no comentário também na bio. Então, se você tem mais dúvidas a respeito do assunto e quer um ponto de vista jurídico, né? O Matheus, ele deixou, então, o seu e-mail, nós vamos compartilhar, e você pode, então, continuar tirando dúvidas com ele através do e-mail, tá ok? E o que vocês acharam dessa live? Agregou? Gostaram? Né? Enfim, compartilha com a gente para a gente ter essa opinião de vocês e a gente ir melhorando cada vez mais, né? Como eu comentei, é a primeira live que a Loja do Ponto está fazendo, mas a nossa intenção é realmente trazer muito mais conteúdo, muito provavelmente semanalmente, enfim, nós vamos definir isso ainda, né? Mas eu acredito que essa noite ela já agregou muito conteúdo para a gente, ela trouxe, uma live de muito valor, né? Porque, como eu falei lá atrás, ter um ponto de vista meu, sou empresário, então eu tenho o meu ponto de vista com o que eu trabalho. Agora, você ter um ponto de vista e trazer índices, informações de quem está na linha de frente a respeito desse assunto, né, de ações trabalhistas, realmente é algo que é enriquecedor, né? É um conteúdo de muito valor, né? Matheus, por favor, vindo da sua boca, né, por gentileza, vou trazer aquele índice novamente que você trouxe, porque talvez alguém entrou agora, né, e aí não tem essa informação. De ações trabalhistas, né, que se tem de maneira geral. De cada 10, quanto cita a jornada de trabalho, na sua opinião? De 8 a 9, sem dúvida alguma. Gente, a respeito da porcentagem, né, o Matheus já trouxe para a gente, a respeito de valores de maneira genérica, né? Trouxe para a gente também. Então, assim, eu acho que realmente não há dúvidas que gestão eficaz de ponto ela é importante. A gestão, de maneira geral, para tudo ela é importante. Quando a gente tá, como a live se trata de jornada de trabalho nessa noite, acho que todos nós conseguimos entender um pouquinho mais a respeito desse tema, né? E eu volto a dizer, se você quer ter uma experiência que talvez hoje você não faz gestão de ponto na sua empresa através de um software, né? A Loja do Ponto ela te oferece uma gratuidade de 40 dias, né, de experiência com o nosso software sem compromisso nenhum. Se você não gostar, não tem problema. Pelo menos continua acompanhando a gente na live, tá certo? Então, eu agradeço. Vamos encaminhando aqui para o fim, né? Antes de encaminhar para o fim, eu quero dizer, então, que como eu prometi lá no começo, que eu ia soltar um conteúdo exclusivo aí para todos que nos acompanhassem até o final, eu vou divulgar na bio daqui a pouco, acabando aqui a live, a gente já vai fazer isso, certo? Então, nós vamos divulgar lá um infográfico com bastante informação, bastante conteúdo enriquecedor que vai te ajudar a respeito desse assunto também, tá certo? Então, corre lá, dá uma olhadinha assim que acabar a live. E caminhando agora para o fim, eu gostaria de agradecer, né, a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado e espero que nas outras lives vocês continuem nos acompanhando. Vamos buscar temas diversos aí a respeito da parte de gestão. Vamos falar de ponto, vamos falar de sistemas, vamos falar também de outros assuntos que não têm a ver necessariamente com
ponto, né, com ponto eletrônico. Vamos trazer outros assuntos aqui também, porque acreditamos que compartilhar conhecimento é o nosso dever. Então, nós vamos fazer isso com a live agora. Nós temos, para quem não sabe, então, nós temos posts semanais, nós temos blog com muito conteúdo a respeito do que nós falamos também, mas vários outros conteúdos. Então, se você tem curiosidade, quer saber um pouquinho mais, a Loja do Ponto, ela já vem produzindo conteúdo há algum tempo. Entra no nosso blog, que vai estar disponível também na bio, e lá você vai ter muito conteúdo que vai agregar aí para a sua empresa, para a sua gestão de pessoas, enfim, para todos que se interessam pelo tema. Tá ok? Então, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Agradeço, doutor Matheus, muito obrigado por disponibilizar teu tempo, conhecimento e, assim, eu posso dizer por mim, né, que realmente ajudou muito, né, a ter uma perspectiva de quem está na linha de frente, de quem está lidando com esse tema dia a dia, né? Então, eu agradeço muito pelo seu conhecimento compartilhado comigo, com todos que nos acompanham aqui. Johnny, eu que agradeço o convite, espero ter contribuído com todos, ter compartilhado o conhecimento, que esse era o objetivo mesmo. Um abraço, boa noite para todo mundo. Maravilha. Antes, eu só esqueci de uma coisa. Lá na nossa bio, se você tem curiosidade, nós vamos disponibilizar o software, mas se você quer falar com um consultor comercial, nós vamos ter o nosso WhatsApp lá também. Se você tiver esse interesse, nós vamos ter esse contato lá para te ajudar também a respeito do software, enfim, um pouquinho dessas dúvidas aí do tema de hoje, tá certo? Gente, muito obrigado, uma ótima noite para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.